O Santo Espírito que habita em nós, aprender a respeito do trabalho, Deus. Que façamos tudo para a honra e a glória do Teu nome. Entrego esse momento nas Tuas mãos, usa a Tua serva, fala através de mim, ser com cada um que vai estar aqui também para escutar, Senhor, esta aula. Entrego nas Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, ok. Alguém respondeu as perguntas que a Susan deixou da semana passada? Nem eu. Foram perguntas muito profundas e difíceis, né? Então, ok. Hoje a nossa aula, a gente vai continuar, né, o livro que em português, é Como Integrar Fé e Trabalho. Então, é esse livro aqui do Timothy Keller. Quem quiser, depois que acabar a aula, posso emprestar, a gente pode ir passando, tá bom? É bem interessante. E eu achei bem bacana quando o Giovanni falou que o título original vocês me corrijam se eu falar errado, tá? Mas Every Good and Evil, né? Connect your work to God's work. Então, é qualquer coisa, não é somente o trabalho remunerado, né? Então, ficou muito enfoque nisso as outras aulas, né? A respeito do trabalho, da sua profissão, tal. Mas o original é qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa, tá? Então, tenho ênfase. Tá bem alto. Então, tenho assim, isso em mente, tá? Que é qualquer coisa que a gente faça. Peraí, eu estou nervosa. É responsabilidade, né, gente? Então, vamos lá. As perguntas que eu espero que a gente saia com essas respostas, tá? Hoje. Somente o trabalho feito por cristãos é bom? Somente o cristão executa da melhor forma? Então, por exemplo, somente a Casa do Aconchego que faz uma acomodação decente para as crianças? Será que é somente a missão de Apiaí que faz o trabalho com as crianças, com os menores? Será que são somente essas instituições cristãs que fazem isso? Né? E só as instituições cristãs fazem bem ao próximo? Algumas carreiras são mais importantes do que as outras. Então, sendo um pastor, como Isaac é melhor do que ser psicólogo, do que ele é também? Então, o que vai ser mais importante? Né? Algumas carreiras são mais importantes do que as outras. Eu posso trabalhar com não cristãos? E existe trabalho espiritual e trabalho secular? Tá? Então, eu escutei muito isso. Tá? A minha geração cresceu com muito essas perguntas, com muitas perguntas relacionadas a isso. Então, o que a gente vai ver? Que o Evangelho fornece uma cosmovisão ou enredo que oferece aos cristãos a orientação verdadeira para o seu trabalho, dando-lhes uma visão profunda e multidimensional do florescimento humano que, em geral, os capacita a trabalhar de maneira diferente das pessoas ao redor. Eu sei que a essa hora está difícil de entender o parágrafo, mas eu espero que no final da aula vocês entendam isso. Então, depois vocês vão pegar a gravação e vão ler de novo esse parágrafo, tá bom? Então, alguns conceitos básicos que a gente precisa ter em mente. Primeiro, Deus é o Criador do mundo, certo? Isso é óbvio, a gente sabe. Deus criou, Ele ama, Ele cultiva o que Ele criou e Ele nutre essa criação. Então, Deus, Ele também é um provedor. Então, seu cuidado e providência vão chegar até nós por meio do trabalho das pessoas. Então, como que Ele sustenta o mundo? Através do trabalho das pessoas. Tá? Então, eu faço parte da providência de Deus através do meu trabalho. Recebo a providência de Deus também através do trabalho dos outros. Tá? Então, é uma cadeia. Tudo é movimento. Então, todos os seres humanos, eles são criados à imagem e semelhança de Deus. Tá? Isso é o que a gente ensina para as crianças também. Né? Todos recebem talentos e habilidades para trabalhar no mundo criado por Deus. Inclusive, não cristãos. Né? Então, todos recebem dons e habilidades. Por isso que tem tanta gente não cristão mais habilidoso do que a gente. Tá? Então, Então, vou concluir aqui no que todo tipo de trabalho é importante. Tá? Então, eu era daquele tipo de, eu vou procurar um arquiteto. Eu preciso procurar um arquiteto cristão. Eu vou procurar
sei lá, algum outro serviço, uma faxineira, tem que ser cristã. Preciso de uma secretária, tem que ser cristã, né? Só que assim, não é, né? Não é. É importante? É importante. Mas a gente vê, quem trabalha no mundo corporativo percebe isso, né? O mesmo qualquer lugar que a gente trabalhe fora, tem muitas pessoas muito habilidosas, que sabem muito mais, têm muito mais experiência, profissionalismo, até caráter do que cristão, tá? Então, a gente vai rever alguns conceitos, tá? Todo tipo de trabalho é importante. Então, vamos lá. O nosso trabalho, ele vai espelhar a obra criativa de Deus quando desenvolvemos uma cultura que se amolda à vontade e visão dele para os seres humanos. Então, para o cristão, o que é o nosso trabalho? O nosso trabalho, ele é direcionado para o Senhor, ele é diferenciado, com excelência, e ele é voltado para o bem ao próximo, tá? Então, observação. Tudo que a gente faz no trabalho é uma forma de produção cultural. Tá? O termo do livro era meio complicado, então eu coloquei assim, tipo, como que eu faria para entender melhor? Tá? Então, tudo que a gente faz é cultura. Tá? Toda a produção do trabalho é uma produção cultural. Tá? Então, no decorrer dos outros capítulos, vocês lembrem disso. Falou de cultura, é trabalho. Tá? Então, a gente vai ter que tomar algumas atenções também na nossa vida, né? Cuidado na cosmovisão de valorizar o cargo. Então, a gente, como oriental, né, a gente realmente valoriza muito se a pessoa é o chefe, se a pessoa é o coordenador. Então, a gente acaba valorizando o cargo da pessoa, né, ao invés de valorizar a pessoa. E o segundo é, cuidado em achar que o trabalho do cristão é melhor do que o trabalho do não cristão. Tá? Então, são dois conceitos que a gente precisa tirar da nossa vida. Então, a diferença entre o trabalhador de produção cristão e não cristão, então, por exemplo, a diferença de um pedreiro cristão e não cristão, no que ele faz, a diferença de um dentista, da Denise, e de uma pessoa não cristã, quando ela vai tratar uma cárie, é igual, tá? A diferença de alguma enfermeira ou uma técnica de enfermagem que vai puncionar a sua veia de um cristão e não cristão, a técnica, a tarefa em si, ela é igual. Tá? E tem gente que é mais habilidoso do que a gente. Então, qual que é a diferença? Então, primeiro, todo trabalho tem valor. E, ao valorizar o trabalho de todas as pessoas, nós estamos exercendo a graça comum. Então, existe a graça comum. O que é essa graça? Depois a gente fala da graça comum. Então, sabendo que o trabalho é um instrumento da provisão amorosa de Deus para o mundo, a diferença no trabalho do cristão é que ele faz como um canal do amor de Deus pelo mundo, sendo capaz de apreciar o seu próprio trabalho e alegrar-se nele. Então, se você não gosta do seu trabalho, Deus te ajuda a você gostar do seu trabalho, gente. Ele te dá esse poder, tá? Porque você pode trabalhar com alegria, sim. Tá? Ore, né? Ore e fale com Deus. Deus, não dá, tá muito difícil, não gosto, né? O valor da empresa não é o valor que tem para a minha vida. Então, assim, fala com Deus, é o que a pastora falou, tá? E por quê? O nosso trabalho tem que ser o quê? Um canal do amor de Deus. Mesmo para quem trabalha com estatística, com banco, né? A sua planilha, quando você termina, você vai falar, poxa, olha que lindo que eu fiz. Né? Mesmo que você vai favorecer o banco, mas você está favorecendo também muita gente. Tem missionário que depende do banco, do que aquela ação vai valorizar, né, Kelly? Se aquela ação valorizar, crescer, muita gente também vai conseguir. Muita gente fica muito mais rica, mas também tem o quê? Igreja, missão, outras instituições que estão também sendo beneficiadas com isso, tá bom? Todo trabalho é importante, tá? Ok. Bom, agora sim o conceito da graça comum, tá? Então, por meio da graça comum, Deus abençoa todo mundo, cristão e não cristão, tá? Esse é o conceito da graça comum, tá? Tem um limite. Qual que é o limite da graça comum? É a nossa resposta a essa bênção. Então, nós temos a graça comum. Deus dá esse favor que a gente não merece para todo mundo, só que nós somos pecadores, tanto nós cristãos como não cristãos. Somos pecadores, somos farinha do mesmo saco,
tá? Qual que é a diferença? É a resposta a essa graça comum. Se a gente sabe que a gente recebe essa graça comum, nós temos esse amor que Deus nos dá. Como que a gente responde a esse amor? Tá? E como que a gente responde isso a Deus, como a gente responde isso aos outros? Tá? Essa é a diferença. E, assim, eu digo diferença não só no comportamento, tá, gente? O comportamento, isso é fácil a gente mudar, mas é a diferença do nosso coração. Tá? Então, é quando você realmente faz para agradar a Deus. Tá? Então, ok. Vamos lá. Qualquer progresso no aprendizado, todo trabalho artístico, toda inovação na área da saúde, tecnologia, administração ou governo, é Deus abrindo o seu livro da criação e revelando suas verdades a todos nós. Tudo já está criado. Tudo, tudo, tudo. E Deus vai permitindo que isso seja revelado. Tá? Isso, para mim, caiu a ficha a partir do momento que eu descobri que existia cromossomo e DNA. Porque eu falei, caramba, já existia isso. Né? E Deus permitiu com que o homem, né, descobrisse, e depois vem o projeto Genoma, e depois vem, né? Então, e Deus, tudo já existe, e Deus vai permitindo com que, né, o ser humano vá descobrindo, tá? E tudo isso é graça comum, vale para cristão e não cristão. Todos sabem que existe um Deus, tá? Todo mundo sabe, e Deus se revela através da natureza, da cultura humana. E todos têm consciência do que é bom, do que é ruim, do que é honestidade, do que é justiça, do que é amor. Tá? Todo mundo sabe que a gente é criatura, que a gente deve servir a um Deus, e Ele exige esse comportamento quando a gente se relaciona com Ele e com o próximo. Tá? Então, a lei de Deus está em todos os corações, né, de todo mundo. Tá? E a pergunta é, os não salvos, eles conseguem distinguir a verdade? Né? A gente sabe que tem a graça comum, então ele sabe o que é verdade, o que é mentira? Sim e não, né? Então, primeiro, quem confessa que Jesus Cristo é Senhor está alinhado com a realidade absoluta, com a verdade verdadeira, a única verdade. Então, não existe neutralidade no mundo. Ou você está com Cristo, ou você está sem Cristo. Tá? Então, por isso que o não cristão, ele vai enxergar algumas coisas, mas ele não está com esse relacionamento com a verdade absoluta, que é Jesus Cristo. Tá bom? O que mais? O Espírito de Deus trabalha no mundo como uma força enobrecedora, oferecendo sabedoria, coragem, discernimento e impedindo os efeitos do pecado. Então, em Tiago fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tá? Então, toda essa dádiva é uma forma de graça, tá? Graça comum. Deus, né, deu habilidades artísticas também, né? E Ele também tem uma parte lá em Isaías que Deus escolheu o rei Ciro para ser um líder mundial. E é um rei pagão. Tá? E continuando a história que a Lerui falou no culto de Abraão, quando ele chegou no Egito, ele falou para Sara mentir. Não sei se vocês lembram disso. Fala, você é tão bonita, né? Mas aí o rei vai querer me matar para ficar com você. Então, não, fala uma mentirinha aí, né? Vamos ficar juntos, né? Você fica viva e eu também, né? Então, fala uma mentirinha. Então, o que aconteceu? Né? Deus falou para o faraó não ficar com a Sara. Tá? Então, Deus impediu. O Espírito Santo agiu naquele momento, impedindo com que um pagão caísse em pecado. Tá? Então, Deus age também, né, em tudo. Por isso que Deus está no controle de todas as coisas. Tá? Ok. Então, a doutrina da graça, ela significa que todos entendem, até certo ponto, reconhecer aspectos da cosmovisão bíblica. Verdade sobre Deus, criação, natureza humana e necessidade da salvação. Tá? Porque Deus gravou isso no coração de todo mundo. E Deus distribui os dons como sabedoria, talento, beleza, habilidade, de acordo com a sua graça. E essa graça é uma coisa que a gente não merece, então é de forma imerecida. Então, Ele espalha isso como sementes, com o objetivo de enriquecer, abrilhantar e preservar o mundo. Né? Deus não criou o mundo? E Ele viu que isso era bom. Né? Tá? E Ele, né, faz com que exista o trabalho, né, para a gente cultivar o mundo. E Ele derrama o quê? A graça comum. Então, a graça comum é a razão do mundo não estar pior do que ele deveria estar, por causa do pecado. Se a gente ficasse sem a graça comum, ia ser impossível de a gente viver.
Tá? Eu acredito que hoje a gente nem estaria vivo, porque a gente já sabe que existem as bombas atômicas, elas estão aí. Se alguém apertar o botãozinho lá, tipo, acaba, todo mundo morre, né? Mas é que não chegou a hora ainda, tá? Então, temos muito o que fazer, né? Então, sem a graça comum, os cristãos achariam que poderiam viver dentro do seu próprio gueto cultural, tá? Então, assim, eles achariam que somente iriam para médicos cristãos, psicólogos cristãos, só iriam ver arte cristã, música cristã. Então, eu cresci muito escutando isso, né? Não podia ligar o rádio, porque rádio era coisa do mundo, né? Era coisa do diabo. Não podia ver filme, porque era coisa... Então, eu cresci muito assim, e eu me arrependo, porque, claro, que quem falava isso, eles estavam preservando a gente, né? A gente pensa que é uma história de imigração, tal, né? Mas, para quem nasceu aqui e ficou nessa divisão, foi muito difícil. Eu não fiz amigos na faculdade, porque era assim, não, eu não vou misturar com eles, né? São pessoas do mundo, eu vou ser influenciada, né? Não, tem que me preservar. Então, eu voltava de São Carlos todo final de semana, gente, para São Paulo. Hoje me arrependo, eu podia ter ido para as trilhas, podia ter saído mais com a turma, perdi muitas amizades. Tá? E não é isso, não é isso que Deus fala para a gente. Tá? Então, são coisas que a gente precisa repensar. Então, os não cristãos, eles são espiritualmente míopes, tá? Porém, Deus agraciou muitos deles com talentos. Então, por exemplo, tem Mozart, o Steve Jobs, né? Quem tem a Apple aí, Van Gogh, então, muitas coisas, né? Deus agraciou, né? E deu isso. Então, pela graça comum, nós entendemos porque os não salvos excedem os cristãos em moral e sabedoria, tá? Então, a gente também... Então, tudo bem aqui? Nós temos a graça comum, tá? Então, é distribuído dons e talentos para cristãos e não cristãos. Nós não somos melhores do que os não cristãos só porque somos cristãos, tá? Sinto lhes dizer isso, né? Mas essa é a realidade, né? Em termos de talentos e dons, tá? A outra realidade todos nós somos pecadores. Então, nós temos uma realidade do pecado que ele habita em nós, está no nosso DNA, está aqui, não tem jeito, só vai sair quando Jesus voltar, tá bom? Então, nós vamos ter o pecado até... E está com a gente, né? Então, ele vai habitar em nós tanto quanto nos não cristãos, tá? Ok. Então, interesses comuns com não cristãos para trabalho... Então, eu posso trabalhar com não cristão? Posso trabalhar com não cristão, sim. Se existir um interesse comum, que sirva ao mundo, né? Então, o trabalho dos cristãos com outros deve ser marcado pela cooperação, humildade e respeito. Então, vamos trabalhar? Vamos trabalhar, claro. Tá? Então, o entendimento da graça comum como experiência da graça perdoadora de Deus em Cristo vai gerar o quê? Um trabalho com os não cristãos, de forma que esse trabalho seja cativante. Por quê? A nossa fé cristã vai nos capacitar e nos guiar para a realização do nosso trabalho, tá? Então, qual que é a diferença? É a fé, é o culto, né, que a pastora falou. Então, se esqueceram, se cochilaram, assistam novamente o culto da pastora, a mensagem, tá? Então, a diferença é o quê? É a fé. E a outra diferença é o amor, tá bom? São essas duas diferenças que a gente vai ter no nosso trabalho, na nossa vida. Então, tudo o que fazemos no trabalho é um diálogo entre nossa reação inata e afirmativa à graça comum de Deus e a nossa natureza rebelde à idolatria do nosso coração, tá? Então, tem a graça comum, nós somos pecadores. No nosso coração, nós, infelizmente, em tudo, a gente tem um ídolo, tá? Para tudo a gente tem um ídolo. Então, precisa reconhecer quem que é o meu ídolo aqui, ó. Tá? Então, a gente vai chegar mais um pouquinho lá para frente sobre isso. Ok. Então, nós temos também um outro conceito, que é o dualismo versus integração. Então, o que é o dualismo? O dualismo é uma parede que ela vai separar o sagrado do secular. Quem acha que tem separação entre sagrado e secular? Então, coisas que eu faço... Vamos lá. Tem aqui. O que é isso, né? O sagrado. Então, é o cristão que acha que ele precisa mencionar Jesus de maneira explícita em todo o trabalho que ele faz, né? Ou no trabalho artístico, por exemplo.
Que ele deve ensinar a Bíblia em escolas evangélicas. Que ele deve trabalhar onde todos são cristãos professos. Tá? Gente, o que eu estou falando aqui não é que não é para fazer isso, mas é só o conceito do que o cristão acha que só isso que é importante, só isso que é santo, só isso que é espiritual, tá bom? Então é somente para a gente rever alguns conceitos, tá? Tudo isso é importante, mas dá para fazer? Só o Tia Ali consegue trabalhar lá num lugar que uma porcentagem alta é cristã, né, Tia Ali? Nem todos conseguem, né? Então, outro, né? Que todos devem saber que, eu não estou enxergando, que lê a Bíblia todos os dias, que para agradar a Cristo, com o seu trabalho, tem que ser feito abertamente no nome de Jesus, né? Que deve escrever trabalhos que mencionem Jesus, tá? E isso a gente vê muito, né? No YouTube também, vê em tudo. Pessoas que realmente professam, fala e depois... E não condiz, às vezes, com as atitudes, não condiz com o comportamento, tá? Então, não quer dizer que eu não vou falar isso. Sim, que as pessoas saibam que eu sou cristã, sim. Mas não achar que eu preciso o tempo todo estar assim, tá? E também tem uma outra categoria de cristão que acha que somente as atividades de domingo, somente as atividades, né, de escola dominical, que isso quer ser cristão. Tá? E aí, durante a semana, ele vai fazer todas essas coisas como ele se vivesse no mundo, né? Com seus valores, as idolatrias do ego, as aparências, materialismo, individualismo, vive como se não fosse cristão. Tá? Então, esta visão, ela não compreende a importância do que temos em comum com o mundo. Ela não entende a importância de que o Evangelho reformula todas as coisas e não somente as religiosas. Tudo aquilo é bom, tá? Que a gente viu no slide anterior. É importante. Mas a gente tem que tomar cuidado para não virar religião, tá? Porque a religião é aquilo que a gente faz, tipo, ixi, eu não li a Bíblia hoje. Nossa, então hoje vai acontecer alguma coisa ruim, porque eu não li. Né? Ai, Deus, aí aconteceu alguma coisa ruim... Já sei, porque eu não li a Bíblia, sabe assim? Então, vira uma religião. O hábito, gente, é bom, cria o hábito, sim, mas não torne isso uma religião, tá? De que achar que se eu não fizer aquilo, vai acontecer, causa e consequência. Quem abraça essa perspectiva não entende que o trabalho executado por não salvos sempre contém uma pitada da graça comum de Deus, assim como distorções do pecado. Então, sempre vai existir esse dualismo, tá? A graça comum e o pecado. E também não entende que o trabalho executado por cristãos, mesmo que mencione abertamente o nome de Jesus, também é distorcido pelo pecado. Tá? Então, eu confesso que para preparar essa aula, eu fiquei 2 semanas e, em vez de ler a Bíblia, eu ficava lendo o capítulo do livro. Né? Então, assim, algumas vezes eu... Ai, Senhor, eu tenho que ler. E são termos difíceis, né? Assim, então, até entender, mastigar bem, né? Então, ok, vamos lá. A gente confessa os pecados aqui também. E qual que é a integração entre fé e trabalho, né? Então, vamos falar da integração. Então, qual que é a diferença? Né? Que a gente tem a disposição em engajar com o mundo cultural e profissional dos não cristãos. Então, posso trabalhar com não cristão? Devo trabalhar com não cristão, tá? Ter visão profunda do pecado, né? Então, lembrar, nós somos pecadores, tá? Nós somos, né? Por mais que a gente saiba que Jesus nos ama, que se a gente confessar nosso pecado, Ele nos purifica desse pecado, mas lembrar que nós somos farinha do mesmo saco. Eu não sou melhor do que a faxineira, eu não sou melhor do que o porteiro, nós somos pecadores do mesmo jeito. Tá? E aí, qual que é a diferença? É que a gente tem, Deus nos dá essa salvação desse relacionamento, né, com Ele direto através do amor, tá bom? E da fé que a gente professa. Ok. Ter visão da graça comum para lembrar que até mesmo o trabalho, a cultura não cristã, sempre terá algum testemunho da verdade de Deus em sua composição, tá bom? Então, o que a gente pode aprender como cristão? Reconhecer meias verdades
resistir aos ídolos, tá? Então, a gente fala de ídolos o quê? Né? O que eu estou buscando na minha carreira, se é o dinheiro, se é a família, agora o casamento, de quem vai casar, depois que casa vem os filhos, depois vem a conta, depois vem, né? Não desanimando, mas... né? Então, assim, o que está sendo o seu ídolo? Né? E também tem ídolo que assim, que a gente fala como, né, espiritual, né? Assim, um preparo de um culto, né, a liturgia. Isso pode ser um ídolo também, tá? Então, sempre lembrar disso, né? Reconhecer e celebrar os vislumbres de justiça, sabedoria, verdade e beleza à nossa volta em todos os aspectos da vida. Então, resumindo, a gente ser grato, né? Tudo que a gente pode ver. Né? Então, é o dia, é a arte, é a música, é a internet, é o Wi-Fi que foi criado, que foi descoberto. Né? Então, é o YouTube que está aí. Então, assim, a gente poder realmente falar, poxa, né? É Deus revelando, né? Deixando com que o homem vá descobrindo tudo isso. Entender que o Evangelho, o ensino bíblico sobre o engajamento cultural, levam os cristãos a apreciar mais a mão de Deus, sustentando o trabalho dos nossos colegas e semelhantes. Né? Então, tudo é importante, tudo é valioso, todo trabalho tem o seu valor. Tá bom? Então, vamos lá. Sabemos responder isso? Primeiro, somente o trabalho feito por cristãos é bom e executado da melhor forma? Sim ou não? Também. As instituições cristãs somente as instituições cristãs fazem o bem ao próximo? Algumas carreiras são mais importantes do que as outras? Eu posso trabalhar com não cristão? Ah, muito bem. E esse trabalho, existe trabalho espiritual e trabalho secular? Muito bem, que turma boa! Muito bom. E por fim, como dizia Eclesiastes, tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Tá? Então, tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Tá? Então, desde... né, arrumar a sua cama, arrumar o seu quarto, ir trabalhar, cuidar do seu corpo, né, é tudo. Cuidar do seu relacionamento, tá? Por quê? Assim, vocês sabem que eu sou fisioterapeuta, então eu curto o movimento mesmo, né? Então a gente, né, tudo é movimento, né? Deus criou dessa forma, né? Até o nosso batimento cardíaco, ele faz o eletrocardiograma, né? E quando que para? Quando não tem movimento, tá? Então ficar pensando, nossa, eu só quero descansar, eu só quero ficar lá, não quero fazer mais nada, quero me aposentar. Nossa, é a pior coisa. Não é que é a pior coisa, é bom aposentar, né? Eu acho que é bom, não cheguei lá. Mas saber que você não fazer nada da vida, gente, nada, nada. Eu acho não, Deus não nos criou para isso. Tá? E temos exemplos de pessoas que trabalham, gente, até hoje, 80 anos de idade, 70 anos, que estão ativas. Não digo que é trabalho em hospital, nem nada. Pessoas que são voluntárias, que trabalham, que estão se movimentando, estão caminhando, estão cuidando da casa, estão fazendo alguma coisa. Tá bom? Ok, alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok, gente, então esse é o conceito de trabalho, ok? Semana que vem nós teremos aula com o pastor Arata, tá? Então vamos fazer uma oração para a gente terminar? Querido Pai, muito obrigada, porque o Senhor criou o mundo e o Senhor criou a forma de trabalhar para cada um de nós. Obrigada pelos dons e talentos que o Senhor nos deu. Peço a Ti que Teu Santo Espírito venha cuidar de cada um, revelar também os dons e habilidades de cada um aqui, ser com cada irmão que está presente, quem está online,
Peço-te a tua bênção, Senhor. E também queremos, mais uma vez, no nome de Jesus Cristo, entregar a vida da Dai nas tuas mãos, ó Pai. O Senhor sabe o quanto a gente, assim, de forma egoísta também, te quer muito que ela esteja aqui com a gente, Deus. E que a gente clama a Ti. Pedimos a tua mão, Senhor, sobre a dor que ela está sentindo. Nós pedimos a Deus que ela consiga se alimentar, ó Pai. Pedimos a Ti que ela consiga, Deus, se comunicar também. Ó Pai, pedimos a Ti, Deus, que o Senhor segure a Dai, Senhor. Que ela consiga participar do casamento da Larissa, do Isaac, Senhor. Ó Deus, põe a Tua mão sobre a vida da Dai. Pedimos a Ti, te clamamos. Nós queremos o Teu poder, da Tua cura também, Senhor. Mas também sabemos que o Senhor é o Deus que nos dá a vida também, que tem os dias contados de cada um de nós, porque nenhum fio de cabelo cai sem o Senhor permitir. Então a gente realmente, a gente crê muito, a gente entrega nas Tuas mãos, porque o Senhor disse para a gente colocar qualquer ansiedade diante de Ti. A gente coloca isso que está nos nossos corações, ó Deus. A gente agradece, porque o Senhor é o Deus, o único, Criador dos céus e da terra, o começo e o fim. É o Senhor. A nossa vida pertence a Ti, ó Deus. E por isso nós Te louvamos, agradecemos, porque nós estamos aqui, em família, clamando a Ti. Porque o Senhor diz, onde há 2 ou mais no Seu nome, o Senhor está presente. E nós Te agradecemos pela Tua presença aqui neste momento. Obrigada porque o Senhor está junto com a Dai, está junto com o Oscar, junto com o Fefe, junto com a Alice. Muito obrigada, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém.